Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate nessa terça-feira, 21 de junho de 2011. Vamos falar hoje da derrota do Fluminense para o Bahia no sábado pelo placar de 2-0, a segunda derrota de Abel Braga à frente do Fluminense. Vamos falar também sobre a queda do Cuca no Cruzeiro, que embora não seja fluminense, faz parte desse universo que é o Campeonato Brasileiro, no qual o nosso clube está inserido. E vamos falar também hoje um pouco de política, esses primeiros 6 ou 7 meses da gestão Peter Simpson, especificamente o assunto futebol, que está dando muito pano para manga esses dias. Eu tenho comigo aqui o Marcelo Vieira e o Edu Rocha, esses dois magnânimos cavalheiros. Eu gostaria que vocês dessem já o boa noite de vocês para o nosso leitor, telespectador, enfim. Boa noite, Savioli, boa noite, Edu, e boa noite você, torcedor tricolor. Bom, estamos todos tristes, todos chateados com a exibição do Fluminense do último final de semana. Ninguém esperava aquela catástrofe, eu classifico como uma catástrofe, mas também é importante que nós tenhamos um pouco de inteligência na nossa análise. Eu fiquei muito chateado de ver gente pegando a parte pelo todo, e ao pegar a parte pelo todo, pontuaram que foi um erro da diretoria ter esperado o Abel Braga. É bom lembrar, meus amigos, que quando fizeram a opção por esperar Abel Braga e colocar Anderson Moreira, nós não tínhamos uma opção melhor do que o Abel Braga no mercado, ao não ser que a gente quisesse Joel Santana. E eu acredito que todos nós não queríamos Joel Santana. Então é importante, para que não sejamos hipócritas, a gente ter a consciência de que o Abel está apenas começando um trabalho, começou mal, mas é importante, é fundamental que saibamos esperar pelo resultado. Senão, todo o planejamento que o Fluminense está tentando impautar, que é um planejamento de longo prazo, vai por água abaixo. Edu Rocha, seu boa noite. Boa noite, nação tricolor, boa noite, mesa do Fluminense, etc. Bom, eu acho que mais ou menos a minha linha de pensamento vocês já conhecem. Eu acho que o prazo é curtíssimo, o torcedor quer resultado imediato e o termômetro do torcedor é igual o bolsa de valores, né? Um dia dispara, no outro dia despenca, é uma volatilidade incrível, o coração e os nervos do torcedor. E é claro que foi um resultado péssimo, né? Perder dentro de casa é sempre péssimo. Perder para um time que estava lá embaixo, o resultado é muito ruim. Mas o quadro geral, em termos de campeonato, não tem nada de ficar já a gente assustado, usar palavras como catástrofe, está tudo errado e tal. Não tem nada disso. O Abel jogou 2 jogos. 2 derrotas, 2 maus resultados. Mas você não avalia técnico que acabou de entrar por causa de 2 resultados, né? Tem que dar tempo ao tempo. Tem muita coisa para acertar. O time, quem estava bom, não está mais. E tem algumas coisas complicadas aí para acertar. Mas nada de desespero, nada. Não é assim que se administra clube. Ainda mais numa competição de 8 meses. Não é um mata-mata que, se você não melhorar no fim de semana, você está fora. Então, quem está no comando não pode se deixar levar pela temperatura, pela tomada de temperatura das arquibancadas. Ô Marcelo, durante o ano de 2010, se falava muito na concadependência. Hoje nós estamos vivendo a decodependência? É bem colocado. Em relação ao Conca, não tem como a gente desqualificar as excelentes atuações que ele teve no ano passado, sendo protagonista. O Conca, ele era um jogador que ele não vinha sendo protagonista. Em 2008 ele foi coadjuvante do Thiago Neves. Em 2009 ele participou da arrancada, mas ele não foi aquele jogador espetacular. Em 2010 sim, ele foi. A gente não pode esquecer de contar em 2008, no final do campeonato, quando nós estávamos correndo o risco de rebaixamento, que o Conca carregou o time nas costas também. Foi importantíssimo, mas ele ainda não tinha assumido aquele papel do grande jogador do Fluminense. Em 2010, não. Em 2010, o Conca se tornou o grande jogador do Fluminense, levou esse time nas costas, principalmente no momento que nós tivemos muitas lesões, e contribuiu com uma quantidade de assistências que poucas vezes eu vi um jogador contribuir no Campeonato Brasileiro. Mas, todavia, voltando um pouco só ao jogo do Fluminense desse final de semana, nesse domingo, tem uma pergunta até que eu estou separando para poder fazer para o Abel na coletiva. Eu acho que o Abel
Se ele me interpretar mal, inclusive, tem grande chance de eu levar uma reclamação dele na coletiva. Dá para encarar o Abelão com aquela cara de mal dele? Olha, é difícil. É difícil porque o homem é bravo. O homem é pior o Abel ou era o Muricy? Olha, eu não estava lá quando o Muricy estava no Fluminense, né? Então eu não tenho como falar, mas o Abel é aquilo, ele tem aquele estilo paizão, aquele estilo do cara que é amigo de todo mundo, mas o homem não é fácil não. O homem, quando chega lá na hora do vamos ver, de você perguntar, se você não tiver muito certo daquilo que você vai falar, você vai tremer e ele ainda vai te dar uma volta, porque entender de futebol ele entende. Mas falando desse jogo do final de semana, eu logo no início, quando o Abel chegou ao Fluminense, eu fiquei até temeroso, um pouco preocupado, porque o Abel falou que o time do Fluminense seria um time lento. Nisso eu até concordava com ele. Mas quando ele coloca um time lento, quando ele bota que o time do Fluminense é um time lento, quando ele escolhe botar o 3-5-2 para poder jogar, que prescinde de um time que tenha muita velocidade, ele está se contradizendo. E nesse final de semana contra o Bahia, nós vimos isso, nós observamos isso em campo. Engraçado, eu li a tua análise, estive no Engenhão assistindo o jogo, mas eu não consegui perceber essa diferença do esquema 3-5-2 pro 4-4-2. Olha, o Fluminense era um bando em campo, os dois alas exatamente, ficaram... era um bando em campo. Tanto que o Edinho, que seria o terceiro zagueiro, era um dos jogadores que mais estava puxando a ligação no meio de campo. Perfeito. Mas qual é o problema? O gol do Bahia, ele é sintomático. Ele é sintomático para você fazer essa avaliação, essa análise. O Fluminense sai ao ataque, desesperado, inclusive com todos os seus alas, com todo mundo. Não tem recomposição, não tem velocidade de recomposição. As alas estão abertas, os volantes estão jogados lá na frente. E isso também é muito por causa do 3-5-2. Se o Fluminense estivesse no 4-4-2, pelo menos você tinha 2 volantes ali na marcação, ou um, já que era o último lance do jogo, um volante tinha ficado, e o lateral também tinha ficado para poder fazer a composição. Essa é a questão. Entendi, mas eu acho que o Fluminense, você tem frisado muito a questão do Abel queria adotar uma filosofia ofensiva no time do Fluminense. Mas eu acho que um time, para adotar uma filosofia ofensiva, ele tem que primeiro se compatibilizar com a bola, né? Então o Fluminense, se ele não tem uma boa saída de bola, né, se os laterais correm sem objetividade, sem ter uma jogada ensaiada, sem ter aproximação do meia para fazer triangulação, né, com o Fred que a bola bate na canela, como é que você pode jogar ofensivamente com essa formação, Edu? Ou com essa formação não, perdão, com todos esses defeitos, né, que a gente vem observando. Eu acho que se o time ele tem tantas fragilidades, inclusive essa dos zagueiros, que quando ficam no mano a mano são facilmente batidos, como o Jobson deitou e rolou em cima do Gum, como é que você vai adotar uma filosofia ofensiva? Sabe, olha, eu acho que o que está faltando para o Fluminense é os dois laterais jogarem o que jogaram ano passado, o Conca jogar o que ele jogou ano passado, ou o Deco jogar 38 partidas, como o Conca jogou ano passado, já que o Deco assumiu esse ano, por uma curta lua de mel de 3 partidas, assumiu o protagonismo do meio de campo do time. Então, o que eu acho que falta é isso. Os jogadores jogaram o que jogaram ano passado. Eu não sei se ainda está um clima conturbado por causa das mudanças. Eu não sei se está faltando tranquilidade. Eu não sei se é só uma questão de tempo mesmo. Porque às vezes você simplesmente tem que dar um tempo a dar liga. De repente um time dá um clique. Não teve o problema? De repente, o Fluminense tinha uma filosofia de jogo defensiva com o Muricy. Eu acho que com o Anderson Moreira acabou se tornando mais defensivo ainda. E agora o Abel está tentando implantar uma nova filosofia e isso acaba criando aquela questão daquele período de adaptação. E talvez por isso o time esteja mais perdido em campo do que estava antes. Savioli, acho que implantar a filosofia é uma coisa de mais médio prazo. Você não entra em 3, 4 jogos, você está com o time absorvendo a sua filosofia. Né, você vai mexendo aos poucos, vai fazendo o time entender aos poucos o que você quer. Agora, se os jogadores não jogam bola, não jogam bem, não tem jeito, pô. O ano passado, uma bola para o Mariano de frente para o gol,
tivesse 2 ou 3, claro que não os 3 em cima dele, mas no caminho, porra, ele esticava aquela bola e ia. O Carlinhos tinha uma jogada, não é nenhuma jogada, uma característica dele, que toda arrancada que ele dava pela esquerda, eu falava, porra, estragou a jogada, entregou pro cara, e ele chegava antes, era uma velocidade absurda. Várias vezes adiantou, aí ele chegava antes e matava o cara, porque essa é a pior morte, né? De drible, o cara achar que chegou antes na bola e quando chega não tem nada, já estava o Carlinhos. Então, pô, eles simplesmente não fazem uma dessa esse ano. Era uma atrás da outra. Os dois chegaram à seleção. Tô certo? Os dois, né? O Carlinhos também foi para a seleção. O Carlinhos não. Foi o Mariano. Foi só o Mariano. Foi só o Mariano, eu achava que os dois tinham chegado. Mas enfim, os laterais, mas o Conga, aquele monstro, é o que justifica. Eu acho que é menos pelo lado de tática, de filosofia e tal, e mais pelos jogadores voltarem a ter alegria e jogarem como jogaram no passado. Agora, Marcelo, eu percebi uma coisa no jogo Fluminense e Cruzeiro. Talvez tenha sido a melhor atuação do Conca pelo Fluminense esse ano. Por quê? Porque o Deco estava chamando a criação para ele e tirando, porque, aliás, acho que, se não me engano, eu falei isso no programa passado, que a estratégia de todos os times que jogam contra o Fluminense é fazer marcação individual em cima do Conca e com isso mata toda a criatividade do time. Com o Deco passou a dividir um pouco dessa marcação e o Conca acabou se sobressaindo no jogo contra o Cruzeiro, tanto que o time acabou indo muito bem. Por isso que eu te perguntei pela questão da Deco-dependência, né? Até porque, de repente, a Deco-dependência acaba fazendo que a gente dependa também um pouquinho mais do Conca, no sentido de ter um jogo criativo, de ter ofensividade. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do Deco, especificamente. Não, sem dúvidas, eu concordo com você. O momento que o Deco vinha no Fluminense, pelo menos nesses primeiros jogos, era um momento que a gente nunca tinha visto o Deco jogar no Fluminense e até no Chelsea, quando ele vinha jogando pelo Chelsea no campeonato inglês, o Deco não fazia partidas dessa qualidade que ele vinha fazendo no início de campeonato brasileiro. E o Deco, sim, isso sem dúvidas, o Deco ele libera o Conca. O Conca ele vinha sendo muito visado. A partir do momento que o Deco começou a jogar muito e ser protagonista, o técnico do time adversário, provavelmente, não tenho como afirmar isso, mas para quem observa o jogo taticamente isso fica um pouco mais claro, o Deco começa a ser mais visado e o Conca fica um pouco mais liberado em campo. E com isso, o jogo contra o Cruzeiro, tivemos jogadas excelentes. Tivemos algumas jogadas de contra-ataque, que o Conca abria o jogo com o Júlio César ou com o Mariano, que o Deco também, com aquela, como o Edu gosta de falar, o Deco com a cabeça em pé, olhando e organizando o time e armando muito bem o jogo. Sim, com certeza. O Deco, ele vinha muito bem, infelizmente se machucou, pelo menos foi uma lesão grau 1, mas ainda é uma esperança, até porque nessa semana o preparador físico do Abel já percebeu que ele tem que fazer sim um trabalho específico para os jogadores que têm tendência a se lesionar. Agora tem outro assunto também com relação ao jogo de ontem, porque primeiro tem a questão da fase de adaptação, né, para a nova filosofia de jogo, mais ofensiva do Abel, enfim. Agora, o Fluminense, no jogo contra o Corinthians, no segundo tempo, quando o Abel primeiro ele teve que trocar o Deco e entrou o Souza, né, mas logo no intervalo, ele tirou um volante, o Edinho estava mal, e colocou o Marquinho. O que aconteceu? Com Marquinho, Conca e Souza, nós passamos a ter um meio-campo mais avançado. Então nós começamos a espremer o Corinthians no campo de defesa. Então deu certo. Né? E o Tite também modificou um pouco o time do Corinthians, vendo que o Fluminense estava vindo para cima e ia acabar, no mínimo, fazendo um gol naquele jogo. Ele retraiu o time do Corinthians também taticamente. E abriu mão dos três atacantes. Inclusive, para poder neutralizar essa jogada do Souza. Mas aí, o que mais contribuiu para que o Fluminense parasse de criar as oportunidades em seguida, que o Fluminense estava criando, foi, na minha opinião, e nós conversamos sobre isso semana passada, foi a entrada do Rafael Moura no lugar do Tartá. Porque o Tartá estava abrindo pela esquerda para fazer triangulações com o Marquinho e com o Júlio César, se é que isso é possível, né?
fazer triangulação ofensiva com o Júlio César. Eu acho maldade sua, porque um dos grandes momentos do Júlio César com a camisa do Fluminense foi quando ele teve um Marquinhos ao seu lado, no lado esquerdo. Mas nós vamos deixar essa maldade para depois, porque nós estamos encerrando esse bloco e nós voltamos já já, lembrando que hoje nós vamos ter o sorteio da camisa do Conca no final do programa.